Nós estamos num momento de não retorno. É agora ou nunca. Cadê a bancada da bala? Cadê a bancada evangélica? Cadê a bancada do agro e os CACs? E cadê a bancada? Cadê o pessoal dos caminhoneiros? Cadê o pessoal? Tem deputado aí que representa os caminhoneiros. E aí, vocês não vão se mexer? Para tudo. Deixa para esse país um mês. E aí a gente vai ver o que acontece. Eu sei que todo mundo já está careca de saber que Alexerxes de Moraes, o primeiro do seu nome, o cotonete e cotovelo, o cabeça de piroca, não, cabeça de piroca não pode. Ele odeia esse apelido, corta, porque eu já falei. Se tem um apelido que ele não gosta é que chama ele de cabeça de piroca. Esse aí pega ele forte. Igual quando chamavam ele de Xandão do PCC. Puta, também não pode. Isso aí deu problema já para algumas pessoas. Aquele negócio que o escritório dele advogou para Cooper, não sei das quantas lá, 1000 processos, não. Esquece isso, não pode. Você pode só falar cabeça de cotonete, cabeça de cotovelo, cabeça de manequim, ter aí ovo, cabeça de ovo, tudo bem. Então, voltando. Ele mesmo, todo mundo sabe que botou tornozeleira em Bolsonaro e para isso ele fez uma peça de 47 páginas que eu tive a pachorra de ler. Então, problema é que essa peça está eivada de bobagens, de tentativas de justificativas. É uma petição confusa, atrapalha. Se o Bolsonaro tiver que ir para o hospital, ele vai ter que ficar desviando das embaixadas, das quais ele não pode se aproximar a menos de 200 metros, porque elas estão no caminho do hospital. É coisa de doido varrido. Mas um monte de erro de português, de formatação. É triste você ver uma peça feita por um ministro do Supremo, cujo saber jurídico é notável. O camarada que tem um cabedal de conhecimento jamais cometeria erros tão fugazes, erros tão frívolos, erros tão pueris. Jamais a gente espera isso de um ministro do Supremo. Quem sou eu, um advogado que nem atua, praticamente um rábula, criticar uma ação, uma peça, uma decisão do ministro do Supremo? Às vezes a gente se acha também, né? Então, mas que a peça tem uns errinhos ali que irrita. Fora um monte de bobagem, né? Eu vou mostrar. Antes de começar, eu tinha até desistido de pedir para as pessoas dar um like no meu vídeo, se inscrever no canal, mas eu vou insistir mais um pouco. Deixa um like, se inscreva no canal. Quem sabe esse canal, antes de acabar, ganhe alguma relevância. Eu vi um vídeo do Fux, quando ele assumiu o Supremo Tribunal Federal, assumiu como presidente. É um vídeo dele, que ele fala algumas coisas e ele fala em coerência. Ouve. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Deixe as coisas da política, com o legislativo, onde é o lugar delas. O Fux disse isso e ele cobrou coerência. Aí eu fico me lembrando da coerência do Xandão. Se tem uma coisa que ele não tem, ou não sabe o significado, é coerência. Porque quando ele foi sabatinado no Senado, aquilo é um chá da tarde, né? Mas chamam de sabatina, quando ele foi aprovado, ele foi acusado de plágio, lembram disso? Que ele teria plagiado trechos de um livro de um escritor espanhol. Eu particularmente, é óbvio que eu não acredito que jamais ele faria isso. Você acha que o Xandão vai precisar plagiar alguém? Nunca. Tudo bem que agora ele votou a favor da liberação da maconha e antes ele era contra, lembra? Tem vídeo dele cortando o pé de maconha lá no Paraguai, era uma festa, né? Quando ele chamava o PT, o governo do PT, de um governo corrupto que defendia bandidos, que roubou dinheiro, que ao invés de construir presídios foi fazer portos em Cuba, lembra quando ele falou isso? Quando ele disse que quem não quer ser satirizado, que não venha, que não ocupe cargo público, entendeu? Que fique na vida privada, quem não quiser ser satirizado. Então assim, se tem uma coisa que ele não sabe o que é coerência. Isso não faz parte do vocabulário dele. Até eu estava vendo um vídeo do Paulo agora há pouco,
E essa eu não sabia, que ele e o Bolsonaro chegaram a se filiar juntos ao PFL. Olha isso, eles foram colegas de partido. Que interessante, né? Mas vamos à peça, que obviamente foi escrita por um estagiário. Eu vou comentar algumas coisas que eu anotei. Então, a gente começa lá já na página, são 47 páginas, e eu tive a pachorra de ler tudo. É duro, mas o que a gente não faz pela profissão de jornalista, olha que beleza. Na página 4 ele fala na abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu queria saber de onde que ele tirou essa abolição do Estado Democrático, essa abolição violenta. Quem é que tá? Só fala do Eduardo Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro nessa peça. Qual dos dois estão sendo violento? Eu não consegui entender, eu procurei em outras páginas aqui, mas não tem. Houve a publicação de carta-mensagem do Trump atentatória à soberania nacional e com claras ameaças ao poder judiciário brasileiro. Também fiquei procurando aqui aonde estariam essas ameaças. Eu não vi ameaça nenhuma, eu só estou vendo uma resposta de alguém lá fora que identificou as atrocidades que eles estão fazendo aqui, como cerceamento de liberdade, como censura das redes sociais, quando a derrubada do X, pegar dinheiro da Starlink para pagar coisa do X, o que é absolutamente ilegal, né? Censura prévia. Hoje o Bolsonaro não pôde dar uma entrevista. Isso é censura prévia, colocar tornozeleira nele, absolutamente ilegal. Não tem nada ali, o homem nunca descumpriu uma ordem judicial, embora eu ache que já devia ter descumprido há muito tempo, mas ele nunca descumpriu nenhuma ordem. E agora o cara tá aí de tornozeleira e hoje ainda ele dobrou a aposta de novo, né? Já temos os primeiros eliminados que não vão assistir a Copa do Mundo de 2026. E ele ainda tá brincando. Eu acho que dessa semana não passa, eu acho que vem mais chumbo por aí. Página 27, ele fala que o Paulo Figueiredo, isso aqui é uma peça de ficção, né? O Paulo Figueiredo é um foragido da justiça. Como que o cara pode ser foragido? Se ele mora em local certo e sabido nos Estados Unidos, no mesmo lugar, há mais de 10 anos, como ele mesmo sempre diz. Se ele tá com o passaporte dele apreendido, confiscado ilegalmente, irregularmente, já acho que há 2 anos já, que ele tá sem passaporte, como é que pode uma coisa dessa? Ele quer que o cara venha no Brasil como se o cara não tem passaporte? Ele recusou a cidadania americana. Eu acho que ele devia pegar. E o cara é foragido. Foragido de onde? O cara não pode pisar no Brasil mesmo que quisesse. Na página 29, crimes do artigo 359-I do Código Penal, atentado à soberania. Na página 31, coação no curso de processo. Artigo 344, é claro, eu fui dar aquela pesquisada básica. 359-I trata do crime de atentado contra a soberania nacional. Este crime ocorre quando alguém negocia com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o objetivo de provocar atos típicos de guerra contra o Brasil ou invadi-lo. Alguém viu aqui alguém querendo invadir o Brasil ou falando em atos típicos de guerra? A peça ficcional continua. No 344, que ele fala em coação ao curso do processo, quem que foi coagido aqui? Ele coagiu o Xandão está se sentindo coagido. Pô, ele é tão soberbo, ele é tão picudão, tão fodão, ele não tem medo de ninguém. Por que ele ia se sentir coagido? Eu não entendi isso aqui também. Na página 37, o objetivo é justamente obstruir o andamento das ação penal. Das ação penal dói, né? Então, vamos lá, né? Ou das ações penais, ou da ação penal. Vamos corrigir isso aí, né? Na mesma página 37, onde eles deveriam escrever, eles escreveram salientado, onde eles deveriam escrever salientando. Na página 39, ele me surpreendeu. Como Eduardo e Jair estão em países diferentes, eles se utilizaram de meio tecnológico para se comunicar. Não, ele se superou. Eu não sei, de repente eles poderiam ter usado sinal de fumaça, um telegrama, eu não sei o que ele quis dizer aqui, mas eu estou pensando em outro tipo, em outra forma de comunicação que não seja a tecnológica. Na página 41, ele nos brinda com o seu lado cômico, um pouco de humor. Ele fala da soberania nacional da República Federativa do Brasil, previsto na Constituição Federal que o Supremo Tribunal Federal será sempre absolutamente inflexível
nessa defesa. Isso é um compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios. Eu achei bonito, mas eu sei que ele estava sendo cômico, porque ele falar em direitos fundamentais e Estado de Direito, aí claro, é só rindo, né? Na página 44, eles quiseram dizer bens de elevado valor, escreveram bens de elevado valor também, cabe uma correção. Na página 40, eles repetiram o mesmo parágrafo 2 vezes, dá para você notar aqui, eles escreveram um parágrafo, o parágrafo seguinte, depois voltaram e escreveram praticamente o mesmo parágrafo. Também dá para consertar. Tô só dando uns toques aí, né, porque na página 42 também, a partir das 19 horas não tem crase. Até às 6, aí já tem crase. Eles botaram crase onde não tem e não colocaram onde deveria colocar. Sexta-feira também leva um hífen, né? E se você escreveu sexta-feira, deveria ter escrito também segunda-feira. Fica mais bonito, né? Porque é um documento oficial. Não é a gente fazendo um documentinho qualquer, um e-mail, mandando uma mensagem no zap, ó, de segunda a sexta-feira. Tudo bem, né? Mas, pô, o documento aqui é um documento sério. Ou pelo menos a gente entende, porque vocês estão falando aqui. Vocês prenderam um homem em casa, vocês estão falando em abolição violenta do Estado de Direito. Mas o mais interessante, o que me chamou a atenção, e é por isso que eu vim aqui, eu só estava atrás disso, eu queria ver aonde que ele chamou o Trump de inimigo estrangeiro, e ele chamou na página 41. Eu achei muito afrontoso. Se eu fosse o Trump, eu não deixava barato. A independência judicial é um princípio inflexível da Constituição brasileira, a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira. E a história do Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Primeiro, ministros do Supremo não precisa ter coragem, ele só precisa ter um pouco de vergonha na cara e conhecer um pouco da Constituição Federal e cumpri-la. É só isso, você não precisa de ser corajoso para cumprir a sua decisão, para cumprir a sua missão, que é constitucional. É você ver se a letra da lei, quando ela não é objetiva, você vai e analisa. Não você ficar enchendo o saco de todo mundo, prendendo gente sem foro privilegiado, sem prerrogativa de foro. É você prender velhinhas, velhinhos, você deixar gente morrer na cadeia, você prender indigentes, mendigos que estavam nas manifestações só para ganhar um prato de comida. Nós cansamos de ver isso aqui em Bragança. As pessoas iam lá para jantar, para comer, porque elas estavam com fome. Eles não estavam se manifestando, eles estavam atrás de comida. E ele conseguiu prender 5 pessoas que nem residência fixa tinha. Esse é o garantidor do direito, esse é o cara que está cumprindo a Constituição. É de uma calhordice, é de uma cara de pau. Eu não sei mais. O cinismo, não só dele, como de todos os outros que estão aceitando isso calados, é um negócio que chega a irritar. Dá vontade de mandar todo mundo, todo vídeo pra puta que pariu. Mas a gente não pode, então a gente não vai mandar. Aqui na 37, né, ele fala, está plenamente demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão dos indícios de cometimento de gravíssimos crimes contra a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário mediante uso de grave ameaça em razão de existência de uma campanha criminosa cujo objetivo é justamente obstruir o andamento da ação penal. Imagina todo aquele povo do PT, a Glaze, a Coxa, a amante que foi lá na TV Al Jazeera pedir ajuda pro bandido, todos aqueles deputados do PT que ficaram viajando aí mundo afora, foram no Congresso americano pedir ajuda também, porque iam prender o bandido. Eles rodaram o mundo, foram em Lisboa, foram na Espanha, foram falar com Macron, falaram até com o Papa. E agora, quando alguém da direita faz algo infinitamente menor do que eles fizeram, é ataque à soberania e está obstruindo a justiça. É, os 2 pesos e 2 medidas, né? Aí na página 29, ele fala que o Eduardo e o Bolsonaro cometem crimes que se caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação ao curso do processo, obstrução da investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Falando em organização criminosa, Bolsonaro ganhou uma tornozeleira. E o Frei Chico? E
E os caras que roubaram bilhões, já se fala em 90 bilhões do INSS, ninguém ganhou nenhuma tornozeleira eletrônica, tornozeleirazinha eletrônica até agora. Ninguém, nem o careca do INSS, ninguém foi nem chamado para ser ouvido. Não vão devolver o dinheiro. Aquilo é uma organização criminosa. PCC é uma organização criminosa. Comando Vermelho é uma organização criminosa. O que fizeram agora no Ministério da Educação, 4 bilhões desviados, isso é uma organização criminosa. E aí? Olhos fechados para isso, né? Porra, você falou que o PT era uma organização criminosa, que eles eram bandidos, corruptos. O que mudou, Xandão? Eu queria saber o que mudou. O que aconteceu com a sua cabeça depois que perdeu o cabelo, perdeu a vergonha na cara também? Só pode ser isso, porque não vejo outra explicação. A ousadia criminosa parece não ter limites, com as diversas postagens em redes sociais e declarações na imprensa atentatórias à soberania nacional e à independência do poder judiciário. Inclusive, Bolsonaro publicou postagens na rede social X, divulgando vídeo da entrevista do presidente dos Estados Unidos da América. Isso aqui é ser ousado. Ele chamou isso de ousadia criminosa. Por isso que eu quis destrinchar aqui algumas partes. Aqui só fala bobagem, coação, soberania nacional, atrapalhar aqui o curso da investigação, só bobagem, só retórica, sem nenhum fundamento. Se você pegar a letra fria da lei, não tem nada que se enquadra aqui, entendeu? Ele só quis dobrar a aposta. Sabe o que me parece isso daqui? Inveja. Sabe aquela inveja ruim, inveja pura? Na realidade, tudo que o Xandão queria era ser reconhecido pelo Trump. Ele queria ser amigo, ele queria ir até a Casa Branca, tirar foto com o Trump, mas ele sabe que ele jamais poderá fazer isso. Então aqui a gente sente esse amargo, esse fel. Isso é inveja. Pode falar o que for, pode colocar no papel o que quiser, mas deve estar doendo muito você saber que você não é bem-vindo na maior potência do mundo, no melhor e no maior país do mundo. Ali você não pisa mais. Fizeram muita piada do Mickey, da Disney. Não vai mais para lugar nenhum, nunca mais vai pisar em Orlando, na Califórnia, Nova York, que vocês gostam tanto. Tinha até um pagode antigo que dizia: se você quer saber, tá doendo. E eu sei, lembra desse sambinha? Se você quer saber, tá doendo. E é pra doer mesmo. Né? E hoje, como já disse, ele já piorou de novo. Vamos ver até onde isso vai. Eu espero que a tal da lei Magnitsky não demore muito para chegar. Não dá mais para suportar isso. E a nossa vez de ir para a rua e parar esse país. Nós temos que fazer uma paralisação total. Tem que parar tudo. 1 mês de paralisação das pessoas abastecendo suas casas e sem sair, entendeu? E aí eu pergunto para encerrar: cadê a bancada da bala? Cadê a bancada evangélica? Cadê a bancada do agro? Então, pessoal, vocês representam os evangélicos, o pessoal do agro e os CACs. E cadê a bancada? Cadê o pessoal dos caminhoneiros? Cadê o pessoal? Tem deputado aí que representa os caminhoneiros. E aí, vocês não vão se mexer? Porra, tá fácil. É só cada um ir pra sua baia e falar: ó, para tudo. Deixa para esse país 1 mês. E aí a gente vai ver o que acontece. A situação está insustentável, insuportável. Como eu já disse no meu vídeo anterior, nós estamos num momento de não retorno. É agora ou nunca. A censura da internet será uma realidade logo logo. A próxima desculpa será que as redes sociais americanas são as grandes vilãs de tudo que está acontecendo, que está dando voz a esses malucos bolsonaristas? Nós, que somos da extrema, supra, mega, blaster direita, que estamos aí acabando com o país. Os criminosos de verdade estão soltos, todos eles. Todos, o último da Lava Jato, que foi absolvido agora pelo Dias Toffoli, o amigo do amigo de meu pai, que eu faço sempre questão de lembrar que foi onde tudo começou ali, com um amigo do amigo de meu pai, da revista Cruzoé, quando chegou no Supremo, quando a corrupção ia ser investigada, cometida por ministros do Supremo, quando chegou no Gilmar Mendes, aí falou: opa, tá na hora de parar tudo. E nós estamos aqui. Aí a gente se pergunta: o que eles querem? Por que essa intransigência toda?
Vocês acham que eles vão deixar Bolsonaro? Em que universo? Só se o Trump invadir essa porra. Em que universo você acha que eles vão deixar Bolsonaro voltar a ser presidente da República, podendo indicar 2 ministros do Supremo? Nunca, jamais. Com essas maquininhas, sem voto impresso e auditável, eu já fiz 4, 5 vídeos, quase todos os vídeos meus eu falo do voto impresso e auditável. Se a gente não tiver eleições limpas e transparentes, a gente pode fazer o que for, aqui a gente pode se matar, que não vai adiantar. Ou nós temos eleições limpas e transparentes, ou não vai ter conserto. E pelo andar da carruagem, eles não vão nos dar isso, porque o nosso Congresso, como eu já canso de dizer, aquele é um bando de ratos corruptos ajoelhados ao Supremo. Dali não sai nada, a gente não pode esperar. Ali não dá para ter esperança. Os poucos, muitos se reuniram hoje, teve pronunciamento do Sóstenes Forte, do Nicolas Forte, mas não adianta, eles são poucos, eles são 100. Nós precisamos de pelo menos 300, 350, nós precisamos de 41 senadores para fazer alguma coisa. Eles não vão fazer, eles não têm força, então depende da gente. Em que mundo, em que universo Eduardo Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro, ou Michele Bolsonaro, ou qualquer Bolsonaro vai ser presidente da República o ano que vem? Com esse Supremo? Esquece, porque eles sabem que se o próximo governo foi um governo ideologicamente de uma boa direita, eles caem, eles não vão permitir isso. Tá? Então nós estamos num ponto de não retorno e agora, gente, é tudo ou nada. Ou a gente vai para cima, ou nós vamos virar uma brazuela. Já estamos no limiar. A diferença é que a gente ainda pode sair do país e que a gente ainda pode subir um vídeo nas redes sociais. Mas isso está muito próximo de acabar. Vamos ver se o nosso povo vai acordar. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que parar esse país. Eles têm que sentir a força. Nós somos milhões de pessoas. Nós somos mais da metade dessa população brasileira. Nós somos gente que produz, que trabalha, gente séria, gente honesta, gente que não rouba. Mas a gente tá muito pacato. E nós vamos ter que dar um jeito de parar com isso. Valdir Palma. Até a próxima, claro. Se inscreva no canal. Quem sabe ele continua de pé. Forte abraço.